Elizabeth Padovese, artista visual, artista plástica, e hoje estamos aqui com o festival Caminhos da Literatura, onde eu vou passar algumas técnicas para vocês sobre ilustração, que é algo bem interessante, bem flexível também, onde nós podemos usar várias técnicas de desenho, de pintura, né? E aí vou mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho de cada coisa, ok? Aqui, por exemplo, eu quis mostrar para vocês a importância, né, da ilustração que vem desde o tempo das cavernas, né? Onde eles ilustravam nas paredes das cavernas a vivência deles durante o dia, o que eles caçavam, o que comiam. Então, esse livro, né, que tem essas ilustrações, ele retrata isso, né? As ilustrações do tempo das cavernas. Você vê que é algo bem antigo, né? O homem sempre quis, né, passar para frente a sua história. A ilustração é uma das formas mais utilizadas, né? E aqui também depois tem uma ilustração da ilustração, né? Ó, que está também fazendo de uma forma mais atual qual era a vida, né, dos homens das cavernas, nesse livro que a gente tem aqui para te mostrar, né? Aí eu tenho também uma outra ideia, né, que a gente pode estar utilizando para fazer as ilustrações. Aqui no caso, ela é feita através de fotografias. Fotografias que são tiradas mesmo, e a partir da fotografia se faz a ilustração. E aí você complementa a sua história. Então tem várias formas da gente utilizar as técnicas da ilustração, que é bem interessante. Aqui também eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que podem ser feitos com folhas, né? Que a gente recolhe da natureza. Então, através das folhas, a gente consegue pegar alguns formatos diferentes, texturas, né? E pode ser usado também, ó, para fazer vários trabalhos. Que tem o esquilinho, tem elefante, tem o pintinho, o burrinho. Aqui tem como se fosse uma raposinha. Aqui também tem como se fosse um ouriço, né? Então, assim, com vários materiais a gente pode trabalhar para pegar as formas, né? Para a gente conseguir fazer os trabalhos de ilustração através de vários materiais, que é bem gostoso, né? Essa pesquisa. Aqui também eu vou mostrar para vocês alguns outros livros que tem umas ilustrações muito bonitas. Esse aqui é da Sônia Barros. Esse aqui ele já tem uma técnica, né, mais de lápis, tá vendo? Olha, um pouco de aquarela. Então são ilustrações, cada livro tem uma forma de se expressar. Cada ilustrador pode buscar uma linha de pensamento, um traço, né, que ele queira fazer a marca. Então esse aqui é o Tatu Balão da Sônia Barros, que é bem interessante esse livro. Quem puder adquire para poder conhecer o trabalho dela. Esse aqui do Menina Bonita do Laço de Fita, olha que interessante também, né? Esse aqui é da Ana Maria Machado. Também já um outro estilo, tá vendo? Ó, são cores mais fortes, é o desenho, as figuras são mais carregadas, né? Olha que lindo. É bem interessante também esse livro, e as ilustrações, tá vendo? É bem interessante. Tem esse outro livro que eu quis mostrar também, que eu achei tão interessante a forma que a pessoa editou, né? De uma forma mais horizontal. Olha que interessante. Esse aqui é da Aline Abreu, chama Menina Amarrotada. Olha que interessante, né? Feito de uma forma assim, olha, um formato bem diferente, olha, figuras em branco e preto, trabalhado com nanquim, trabalhado com lápis, tá vendo, olha? Então é bem flexível, cada página retratou um pedaço da história, né? Olha que interessante. Então assim, são várias formas que a gente pode utilizar, olha aqui já usando um outro tom. E aí vai retratando um pedacinho da história, né, em todo o trajeto, né, da ilustração. Achei ela bem interessante para trazer como
como referência para vocês a capa também, tá vendo? Uma ideia bem interessante, né? Falando um pouquinho também sobre ilustração, eu vou contar para vocês um pouquinho também do processo que a gente fez. Esse aqui é o livro, que é muito gostoso de ler também, que é Uma Mão de Bruxa, do Amaury de Oliveira. É um texto muito gostoso da gente ler, que foi editado pela editora Adonis, e o ilustrador da editora Adonis. E esse livro, o Amaury já tinha vários textos já do livro, e aí a gente começou com uma brincadeira numa das oficinas para a gente fazer a ilustração. E eu comecei, ele me deu o texto, eu comecei a brincar um pouco com os desenhos, e a gente acabou fazendo a ilustração dele da minha forma, né? Que depois foi muito interessante esse processo de produção, né? Da ilustração que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que fui eu que fiz, mas que depois realmente acabou virando um livro, né? Virou um livro que o Amaury conseguiu editar pela editora Adonis, feita pelo ilustrador da editora Adonis daí. Mas o processo começou com uma brincadeira, né? Que foi bem interessante. Então aqui a gente fez. Foram os primeiros traços ainda para descobrir como eu tinha a visão, né? Da bruxinha, aquela mais magrinha, aquela mais fofinha. Então foi através de uma brincadeira num pedacinho de papel que estava até aqui. Então começa, normalmente um projeto a gente acaba rascunhando várias coisas para depois acontecer, né? Aqui depois foi esse processo que eu fui separando o começo, meio e fim da história, né? Pra gente poder ter uma linha de pensamento, né? Foi feito tudo na caneta mesmo, de uma forma bem simples. Até fiz com papel de rascunho pra gente fazer essa brincadeira, para eu fazer os testes, ver o que eu estava captando da história, né? E depois ele acabou virando esse... Eu acabei fazendo os desenhos aqui no... Acabei fazendo os desenhos já num outro papel sulfite e já usando a técnica da aquarela, né? Fui colocando um pedacinho da história aqui, que esse aqui era como se fosse o rascunho mesmo, pra gente poder estar passando, né? Pra ver a que ponto chegaria, né? E ficou bem gostoso da gente observar aqui as ilustrações já todas coloridas, tal. E depois acabou sendo impressa, mas pra gente ter mesmo um pedacinho da história, né? Acabou sendo impresso nesse material aqui, ó. Pra gente poder ver como ficaria, né? A finalização dele. Inclusive, a primeira capa que eu desenhei foi essa. Mais divertida, que eu quis passar uma ideia assim, mais da bruxinha mesmo, mais divertida. Só que aí, quando eu acabei, né, de montar os desenhos, eu quis fazer algo tipo assim, como se fosse algo, uma história mais de terror, mas que depois a gente ia ver que era mais uma brincadeira. Então eu acabei fazendo essa outra capa aqui, olha. E aí ficou mesmo pra gente brincar, né, dessa história. E aí ela impressa, ela ficou assim, ó, aqui nesse material, né? Ela ficou impressa aqui com a história, já num material bem legal, né? A gente imprimiu e ficou esse pedacinho da nossa história registrada aqui, né? Ó, com o finalzinho da história. Então ficou como se fosse um livro mesmo, ficou essa sensação da gente ter esse livro pronto, né? Ó, aqui tem um pedacinho falando sobre o autor, né? Que é o Amaury de Oliveira. E aqui um pedacinho, né? Sobre a minha história no caminho da ilustração. E o legal foi isso, foi essa experiência gostosa que a gente acabou tendo de ver qual era a sensação, né, do livro meio que pronto e depois ele realmente ser editado, né, como eu já disse, pela editora Adonis, já com o ilustrador da própria editora. Então foi uma experiência muito gostosa, foi muito interessante. Aqui depois o que eu tenho para falar um pouquinho para vocês é de uns exercícios que a gente acabou fazendo também.
em alguns projetos também que foi bem legal, que esse aqui é um texto do Amaury, que depois a gente acabou desenvolvendo, algumas alunas acabou desenvolvendo alguns dos projetos, que foi bem legal também. Esse aqui é o Briga na Geladeira, foi bem interessante. E tem aqui também um pedacinho sobre ilustração, que eu quis mostrar para vocês também. Esse daqui a gente fez primeiro o desenho, a gente lê o texto, né, que você quer passar para o desenho, capta qual é o ponto mais importante desse texto, dessa história que você vai retratar, faz o desenho e depois em cima desse desenho, aí você faz a parte da pintura na ilustração, né? Essa aqui também foi feito com a técnica de aquarela e guache. Foi usado aquarela e guache nessa obra aqui. Mas também poderia ter sido usado, se fosse num outro suporte, uma tinta acrílica, poderia ter sido usada o lápis de cor, o lápis aquarelável. Então poderiam ser feitas. Aqui é um pedacinho da história da nossa cidade, sobre os meios de transporte, né, que aqui no caso é o trole. Aqui fala um pouco da história do Santão, lá da usina, ó, ele em branco e preto, né, e depois ele colorido. Aqui fala um pouquinho da chegada da Dona Margarida, né, na nossa cidade, ó. Ok? Então aqui é um pedacinho de cada história da nossa cidade, mas feita a ilustração e com o trabalho em aquarela e guache, foi feito esse. Aqui foi feito um outro trabalho que é usado muito para fazer capa de livro, capa de caderno, pode depois se transformar num quadro, né, para você colocar na parede. Essa aqui, por exemplo, é um pedacinho da minha história, é um dos cachorrinhos que a gente tem aqui, que é o nome dele é Minduim. E eu coloquei aqui nessa obra um pedacinho, né, da nossa história dentro do corpinho dele, das asas, né, que é do Arcanjo Miguel, que faz parte da minha história aqui também. Então é um trabalho também feito com a canetinha hidrocor e a aquarela feita num outro papel mais grosso, tá vendo? Então assim, não existe limite para você trabalhar o tema, né, das ilustrações. Pode ser feito numa tela, pode ser feito no papel canson, pode ser feito numa sulfite. O que importa é qual é a finalidade que você vai querer dar para aquele material depois dele produzido. Se é mais um experimento, um estudo, se vai se transformar em algo mais profissional depois, aí você vai mudando o suporte e vai mudando as técnicas também de aprimoramento para você chegar no ponto que você quer, né? Você deseja. Okay? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa pincelada sobre ilustração. Olá pessoal, eu sou Amaury de Oliveira, eu sou escritor, ator, contador de histórias e estou aqui hoje nesse projeto que é o Festival Caminhos da Literatura. Ela é apoiada pela Lei Aldir Blanc. Bom, eu estou aqui hoje para falar para vocês como autor, como escritor. Vocês já devem ter assistido o pedaço que a Beth comenta sobre como a ilustração é um fortalecedor da literatura. Como que a ilustração ajuda na hora que o leitor vai estar pegando o livro e vai estar conhecendo a história. A gente tem que lembrar que o ilustrador é mais um leitor. Então ele vai estar colocando em cima do trabalho dele, independente da técnica que ele use, se ele vai usar computação gráfica, se ele vai usar pintura, se ele vai usar giz, se ele vai usar branco e preto, vai ser a ideia daquilo que ele acha que é o texto, daquilo que ele entendeu do texto. Então muitas vezes o que o escritor escreve e o que o ilustrador coloca funcionam certinho, encaixam. Outras vezes isso já não acontece. Tem muitas vezes que a gente fica sabendo de muitos escritores famosos, conhecidos, que acabam até brigando com a editora porque o ilustrador faz um trabalho que ele acha que não tem nada a ver com a obra escrita dele. Bom, vocês sabem que cada texto é diferente do outro e que cada leitor entende de uma forma diferente. Então não tem o porquê brigar. Se você tiver a oportunidade de
de pegar livros de editoras diferentes ou de edições diferentes do mesmo livro, e quando eles trocam o ilustrador, vocês podem perceber que muitas vezes o livro muda completamente. Não parece mais aquele livro, aquela história, aquele texto que você leu antes, né? Mas tem problema nisso? Não. Eu acredito que quanto mais se coloca, mais se cria, mais se imagina, melhor a história fica. A gente está trabalhando com criatividade, né? E falando em trabalhar com criatividade, o livro que eu escrevi, O Mamão de Bruxa, ele passou por esse processo. Como a Beth comentou com vocês, a Elizabeth Padovese falou, começou como uma brincadeira, era um texto que eu tinha escrito já há algum tempo, e dentro desse processo de vamos criar de jeito do outro, é que foi percebido que a história tinha muito potencial. E dentro desse potencial teve a visão dela, né, que ela mostrou aqui para vocês. É um tipo de bruxa, que é uma bruxa que eu acho muito legal, né? A bruxa de perninha fina, com a meia listrada, uma bruxa ruiva, né? E o ilustrador do livro do Mamão de Bruxa, que é o Paulo Masserani, ele já trabalhou com outra versão de bruxa, né? Ele trabalhou com a versão da bruxa mais tradicional, né? É meio, se você pensar, meio Mágico de Oz, né? Uma bruxa verde, gordinha, meio parecido com vó da gente, né? Quando a gente tem uma vó gordinha, né? Bom, eu achei tão interessante que entramos em outras atividades, outras propostas. Nós temos um livro que vai ser lançado também dentro desse projeto de estímulo à leitura, que é Contos e Causos da Nossa Terra, também é apoiada pela Lei Aldir Blanc, e a Elizabeth Padovese, que agora há pouco estava falando com vocês, ficou encarregada de fazer as ilustrações desse livro. E esse livro ele foi criado em cima de contos e causos, quer dizer, contos que o povo escreve, causos que o povo conta, da região, do interior do estado de São Paulo, do interior do Brasil. E ela usou uma técnica que não é pintado, não é colorido, é branco e preto. Então, mesmo dentro dessa técnica do branco e preto, a gente viu como acrescentou, como agregou as histórias. Tanto que teve muito autor, que o livro não foi editado ainda, né? Vai ser editado agora e lançado em abril de 2021. Teve muito autor que pediu para receber a ilustração para poder guardar com ele antes de sair no livro. Veja a importância que a ilustração tem dentro de uma história, dentro de um conto, dentro de um livro. E a gente mostra aqui dentro desse workshop, dentro dessa oficina, dessa discussão que a gente está fazendo, como é importante. E todo mundo pode fazer. Você não precisa ser um artista plástico de renome, você não precisa ser um profissional da área para poder estar ilustrando textos. Então, qualquer texto pode ser ilustrado. Ilustrado das mais diferentes formas e técnicas. Gosta de giz de cera? Ilustra com giz de cera. Vou tentar com lápis de cor? Vai a lápis de cor. Vamos fazer canetinha? Vamos. Quem consegue mexer bem em computador, quem consegue mexer bem com a arte gráfica dentro, né, do ambiente online, pode estar tentando também. E eu costumo dizer que não existe certo e não existe errado. Existem formas diferentes de você pegar e transportar aquilo que está na sua cabeça para o papel. Ou para a forma online, né? Não quer dizer que a ilustração tem que funcionar só em cima do material do veículo papel, né? Ele pode funcionar dentro de outras formas, de outros jeitos. E eu separei aqui alguns textos curtinhos que eu lanço como desafio para vocês. Por exemplo, tem um aqui, são textos que eu escrevi que não foram ilustrados ainda fora de oficinas. E que logo logo vira livro e de repente a ilustração que você fizer vai sair melhor do que essa ilustração do livro. Então, por exemplo, tem um aqui que chama Sol de Chuva. Chuva que para, sol que espia. Lá corre Dona Maria. Varal cheio que se estira. Lá corre Dona Maria. Agora no chuvisco pinga. Lá corre Dona Maria. Levanta a ventania. Lá corre a Dona Maria. Recolhe a rouparia. Lá corre a Dona Maria. Tanto corre que se resfria. Coitada da Dona Maria. É engraçado, né? Desgraça dos outros é sempre engraçado, né? Chove, a Dona Maria corre, tira e põe roupa de novo. A famosa dona de casa, né? Toma tanta chuva e corre tanto que acaba ficando doente, né? A gente acha engraçado.
Tudo depende de como você vai querer ilustrar esse texto e como você entendeu esse texto. Por exemplo, você vai querer mostrar que é legal, que é ela correndo, mas tá toda alegrinha lá, então desenho colorido, ilustração colorida, movimento, né? De repente só a roupa balançando no vento, de repente a chuva, de repente ela aparece em alguns momentos, em outros não, só a mão dela. Ou se você quiser mostrar uma parte, vamos dizer, mais triste, mais pesada, ai, coitada, ela vive de lavar roupa e está sendo... Então, cores mais escuras, né, formas mais fechadas. Isso ajuda, mostra o jeito que você entendeu a história e vai ajudar, ou atrapalhar, não sei, né, o leitor a entender também. Porque se ele lê um texto que ele acha que é legal, que é engraçado e que tem ilustração colorida pra frente, ele vai pensar, nossa, foi um texto que me deixou alegre. Se de repente ele vê um texto com cores escuras, pesadas, pouca luz, de repente ele leva para o lado que ele acha que fica mais difícil, mais pesado. Então, o trabalho do ilustrador, que você pode ser um ilustrador, tá aí só para ajudar mesmo, né? Para deixar cada vez mais legal. Um bem curtinho, meio poeminha. Esse aí é fácil, porque é pequenininho, né? Chama Chuvim. Chuva fina, tililim, chorinho de querubim. Gato se enrosca assim, bem-te-vi no fio, atchim! Dá vontade de dar risada, né? Esses são também outro poeminha sobre chuva, né? E mostrando, né? Como ela pode ser poética, desde o choro de um querubim, né? De um anjinho, até o gato que se enrosca lá no quentinho dentro de casa, mas o bem-te-vi tá lá fora no fio, né? Tomando chuva. Então, o que surgiu na sua cabeça quando eu li? O que será que vai surgir na sua cabeça quando você ler? E é isso que você vai transportar para o papel. É um processo, não é nada mágico. E não tem um jeito certo de fazer. Eu vou ter que desenhar o gato, se você quiser. Eu vou ter que desenhar a chuva, se você quiser. Vou ter que desenhar o bem-te-vi espirrando? Como que o bem-te-vi espirra, será, né? Não sei. Depende da sua imaginação, da sua criatividade, né? É isso que é interessante estar colocando no papel. Criatividade e imaginação acontece do mais diferente jeito. Tá por aí espalhado. Você tem que ser esperto e ó, tchum, pega isso, tchum, pega aquela outra ideia, tchum, pega essa outra e coloca no papel usando as técnicas que você souber. Ou se de repente você não sabe, nunca mexi com aquarela na vida. Eu, quando era criança, eu nunca mexi. Eu ganhei uma vez uma aquarela e fiquei louco da vida brava porque falava, essa tinta tá estragada. Porque você passa o pincel e não sai nada. Só depois que eu fui descobrir que é aquarela, pintura com água. A tinta lá só funciona se o pincel estiver molhado com água e você passar e a tinta sai. Como que você vai descobrir esses jeitos de transformar e de transportar a ilustração da sua cabeça para o papel? Só tentando. Não tem outro jeito. Não existe mágica nisso daqui. E para encerrar a minha participação aqui, eu vou ler o último poeminha, que também é bem curtinho, que eu acho muito legal, e que eu tirei não só da minha cabeça, mas das coisas que eu lembrava quando eu era criança. Quando eu ia na casa da minha avó, que morava numa outra cidade, a casa da minha avó tinha uma torre de televisão. E nessa torre de televisão, que era bem compridona, os passarinhos sentavam. Não tinha nada como hoje em dia, que era TV a cabo, fibra óptica, que chique, né? Não tinha nada disso. Era uma torre para conseguir pegar a programação que vinha de bem longe, né? Bom, e chama assim, torres. No tempo em que as torres, não as de castelo, mas as de TV, cresciam como flores em imenso buquê, andorinhas enrevoadas, em lugar de grandes abelhas, faziam suas paradas por debaixo das telhas. Eu peguei uma história que eu lembrava, que eu via que as andorinhas ficavam lá na torre, depois voava e entrava embaixo da telha. Ela fazia ninho embaixo da telha. Usei a minha imaginação, usei o que eu lembrava e transformei numa história, num conto, num poeminha escrito. É legal? É. Esse conto pode ficar melhor? Pode, dependendo do jeito que você lê e dependendo como que você vai estar ilustrando. Então aqui fica o desafio para vocês. Eu falei de como foi a minha experiência com a ilustração. Agora está com vocês. Vamos tentar experimentar? Bom, pessoal, eu trouxe para vocês aqui essa ilustração para mostrar a importância, né, que a ilustração tem dentro de um texto, que aqui ela é o próprio texto, né? Aqui são vários mosquitinhos, né,
que formam uma palavra. Você consegue definir aí o que está escrito aqui? Vamos ver? Vou explicar para vocês, ó. Então, são vários mosquitinhos, né? Aqui está escrito, aqui seria a letra M, a letra O, a letra S, a letra Q, a U, o I, o T e o O. Então, a própria ilustração já é o texto. Inclusive, há livros, né, que são só com desenhos. O desenho é o texto. Então, é bem interessante, né, a gente ter essa aplicação da ilustração de várias formas. É bem interessante. Eu vou passar para vocês agora também, mais ou menos, como seria um roteiro para você poder fazer a ilustração do seu livro, do seu texto, da sua poesia, se você quiser, ok? Então, como que a gente começa, né? Eu vou passar mais ou menos a minha técnica, a coisa, como funciona para mim, mas de repente para você vai ser de uma outra forma, né? Então, o que a gente pode fazer, ó? Nós começamos... primeiro, a gente tem que ler várias vezes o texto, para que a gente consiga identificar a história e mais ou menos quantas páginas ela vai ter, né? Depois, nós temos que traçar mais ou menos um roteiro para fazer essa ilustração. Então, o que a gente faz? Você tem uma linha, você pode fazer uma linha. Nessa linha, você vai ter que ter o início, aqui, você vai ter que ter o meio e vai ter que ter o fim da história. E nesse intervalo, você vai contar o restante da história que vai chegar até nesse ponto, ok? Eu vou contar mais ou menos para vocês, em cima dessa ideia, a história dos 3 porquinhos, só para vocês terem uma noção, que é uma história que muita gente conhece já. Então, vai ser fácil de vocês identificarem mais ou menos como seria. Nesse início aqui, seria a apresentação dos 3 porquinhos, né? Seria mais ou menos nesse primeiro início aqui. Nessa outra parte aqui, a gente estaria mostrando quando o lobo ataca as duas casinhas dos 2 porquinhos que fizeram a casa de madeira e a casa de palha. Depois nós vamos fazer aqui, seria quando destrói, ele tenta destruir a terceira casinha, mas não consegue. Aqui o lobo foge, né, dos 3 porquinhos, porque ele vai tentar invadir a terceira casinha e ele entra pela chaminé e acaba saindo todo queimado. E aqui a gente vai registrar a lição que os 3 porquinhos aprenderam. Então eu vou fazer para vocês aqui, ó, eu vou dividir a folha aqui agora em quadros, né? Na história dos 3 porquinhos a gente vai dividir em 5 quadros. Então vamos fazer aqui, ó, o primeiro quadro, o segundo quadro. Então a gente fez aquele roteirinho e a gente vem aqui, vai ser só um rascunho, viu, gente? Vai ser um desenho bem rapidinho, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que a gente pode estar iniciando uma ilustração. Então, se aqui no primeiro eu vou ter que fazer a apresentação dos 3 porquinhos, então o que a gente vai desenhar aqui, ó? Eu vou desenhar aqui a casinha. Deixa eu até colocar assim de ponta cabeça para vocês entenderem. Aqui seria, por exemplo, a casinha de madeira, né? Vou dividir aqui como se fosse a casinha de madeira, tá ok? E vou fazer um porquinho aqui, de um jeitinho bem simples, só para vocês identificarem mais ou menos como é que seria o início de uma ilustração. Aqui a gente vai fazer uma outra casinha, aqui é de palha, então eu vou fazer o telhadinho todinho de palha, aqui como se fosse todinha de palha, tá ok? É um desenho bem simplesinho, só para ilustrar mesmo como é que se faz. Aqui é o narizinho do porquinho, a orelhinha do porquinho, o rabinho do porquinho. E aqui a casinha já com a telha de barro, né? Com a casinha feita de tijolos. Então vamos dividir mais ou menos aqui só para a gente ter essa noção aqui, né? Do capricho do outro porquinho, né? Então, aqui seria a apresentação dos porquinhos, ok? Nesse segundo quadro, a gente vai mostrar o lobo destruindo as 2 casinhas que são mais frágeis, né? Então, eu vou desenhar mais ou menos, viu, gente? É só para vocês terem uma noção mesmo aqui,
a garra do lobo, aqui mais ou menos a carinha do lobo assoprando, né? Assoprando aqui, ó, as casinhas, né? E a casinha caindo. Então eu vou fazer ela meio caidinha aqui, a casinha de palha, com o telhadinho todo destruído. A casinha de madeira também toda caída, né? Caidinha aqui. E os porquinhos correndo, né? Pra casa do irmão lá, que tem a casinha de barro. Tá? Então, eu fiz mais ou menos aqui só para vocês identificarem. Então, esse seria o segundo ponto. O ápice, que seria esse ponto aqui, aí a gente já faz eles aqui na casinha mesmo de telha, né? Com a telha de barro, com os tijolinhos aqui, né? Casinha de tijolo. E aí a gente já faz os 3 porquinhos aqui, ó, na janelinha, ó. Os 3 porquinhos aqui na janelinha, né? Fazer a orelhinha deles. Aqui a porta. Aqui eu vou fazer a chaminazinha, e depois é onde o lobo vai entrar, né? Pode colocar uma composição para mostrar que ele era mais caprichoso e tal, né? E aqui o lobo tentando assoprar aqui a casinha, né? Eu tô fazendo assim de ponta cabeça só para vocês terem uma noção, tá ok? Então aqui é o lobo tentando assoprar a casinha, ele não consegue, aí ele tenta entrar na casinha. Então aqui já vou fazer a casinha um pouquinho maior para identificar aqui, né, ó, que os 3 porquinhos estão aqui dentro. Da casinha. Aí pode dividir, se quiser dividir os tijolinhos, vocês podem estar fazendo uma identificação aqui, né? Aqui eu estou fazendo mais para vocês terem uma noção qual seria mais ou menos o roteiro, né? Para vocês seguirem, para fazer das historinhas de vocês, ok? Aqui tem então a chaminé, que o lobo tenta entrar. Ele aqui desesperado, né? Porque acenderam a chaminé, né? Tô fazendo mais ou menos ele aqui, desesperado aqui, os dentão gritando assim pra fora, né? E aqui o lobo, né, correndo dessa fogueira que eles acenderam ali na chaminé, né? Ele vai embora correndo. E aqui a lição que eles aprenderam, que seria que a união faz a força e que a gente tem que construir as coisas com mais firmeza na vida da gente, né? E aí seria as 3 casinhas feitas de barro, né? Vou fazer aqui mais ou menos. Então aí seria o porquinho aqui, um outro porquinho aqui. Então os 3 teriam feito a casa com mais capricho, né? Como a gente tem que levar a vida da gente, né? Fazer as coisas com mais firmeza, né? Então esse aqui seria mais ou menos, gente, um roteirinho só para vocês terem uma noção mais ou menos de como é que vocês poderiam estar fazendo o roteiro da história de vocês. Vou mostrar para vocês então como a gente montaria esse livrinho, tá ok? Nós vamos dividir aqui, pegar 2 folhas de sulfite, só 2 folhas de sulfite, dobrar ela no meio, ok? Deixar essa aqui pra gente fazer uma capa depois do gosto, né, de cada um. E vamos começar a história a partir dessa página daqui do ladinho. E a última aqui a gente pode deixar para vocês colocarem a história de vocês como escritor, como ilustrador, tá ok? Então, como que a gente começaria? Você fez esse quadrinho aqui, né? Então, nós vamos passar esse quadro agora para essa parte aqui da folha de uma forma um pouco mais definida, mais interessante agora, porque já é como se fosse o livrinho mesmo, né? Então, aqui a gente vai fazer a casinha, porque depois eu vou dar uma dica para vocês de como é que vocês vão pintar, né? De uma forma bem prática,
Aqui seria a casinha de madeira, tá vendo? As paredinhas todas de madeira. Vou fazer um porquinho aqui também de um jeito bem simples, viu, gente? Só para vocês terem uma noção, né? Fazer o rabinho dele aqui. As mãozinhas. E o pezinho. Só pra gente ter mesmo uma referência, ok? Então, vamos acompanhar aquele quadrinho que a gente tinha feito primeiro, né? Aqui a casinha de palha. A paredinha todinha de palha. Porta. Que nós vamos fazer tudo bem riscadinho, como se fosse de palha, né? Isso aqui também tô fazendo de um jeito bem rápido, bem simples, só para vocês perderem o medo de começar, porque às vezes tudo na vida é assim, né? A gente tem que ter coragem de começar, não é verdade? E às vezes a gente pensa, ah, mas eu não sei desenhar, não sei. É só treinar, 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 porque o talento vem, né? O talento, ele vem muito dessa pesquisa, dessa busca, vai se inspirando na natureza, vai se inspirando em outros desenhos, e aí vocês descobrem, né, uma forma de... Por exemplo, aqui eu posso identificar um com um shortinho, né, sei lá, como se fosse um shortinho aqui, ó, né, o da casinha de palha, o da casinha de madeira, eu posso colocar, de repente, uma blusinha toda de bolinha, se você quer identificar quem é um, quem é outro, e aqui pode colocar ele de shortinho também, mas põe um shortinho listradinho. Esse aqui a gente pode, de repente, deixar ele todinho liso, só com os botões aqui da camisa, ok? Então, você vai identificando cada um deles. E aqui a gente vai fazer a casinha já com o telhadinho de barro, né? Fazer a chaminé, só para a gente identificar os personagens. Uma casinha também, gente, estou fazendo de uma forma bem rapidinha, bem simples, só pra gente ter essa identidade mesmo de como é que a gente pode fazer. Não precisa sempre ser só traços retos, ok? Pode ser um traço bem lúdico aí, só para vocês terem essa primeira apresentação. Porque é só para vocês experimentarem sem medo, ok? Aqui pode fazer um chapéuzinho nele, para identificar que esse aqui ele tem um chapéuzinho, né? Pode, de repente, colocar um macacão nele aqui, ó, como se ele tivesse de macacão, vendo? Vou mostrar para vocês de frente só para ter uma noção de como é que ficou. Só um desenho básico, também só uma experimentação, tá ok? Aqui na segunda página, essa aqui seria a primeira, tá ok? Primeira página. Aqui na segunda página, que tá dobradinho, a gente faria já a sequência da história, que é a casinha já caída, né? Então, vamos fazer as madeirinhas todas caidinhas, o telhado também já tá todo no chão, né? Vamos fazer o desenho das madeiras, os nozinhos da madeira, só pra gente meio que identificar que é a casinha de madeira que tá caidinha aqui, né? Aqui também esqueci de fazer o nozinho da madeira. Só pra mostrar que tá tudo caída no chão, né? Ó. Aqui a gente já faz a de palha, toda caída no chão também, ó, toda cheia de palhinha, toda... Só para identificar um pedacinho da história, né, ó. Vamos fazer os porquinhos aqui já correndo, né, de medo do lobo, que faz como se eles estivessem correndo, né. Só mesmo um traçado, só para vocês terem uma noção, né, de quem seria quem aqui. Colocar os dois botões, aqui põe a blusa de bolinha. Aqui a calça listradinha, o rabicó deles.
Eles dois correndo, né? E aqui a gente colocaria mais ou menos o traçado do lobo. Tô fazendo ele bem simples também, só para vocês terem essa ideia, né, do lobo. Que ele assoprando, né, as casinhas e colocando medo, né, nos porquinhos. E aqui a gente fez uma ilustração bem simplesinha de uma história fácil de vocês entenderem. Mas pode ter várias outras partes, tá ok? Da história, que vocês podem estar colocando mais páginas, né? Vamos colocar agora aqui a página do meio, que é aquele que a gente fala que é o ápice da história, né? O meio da história. Eles já aqui dentro da casinha de tijolos, né? Aqui mais ou menos um telhadinho de barro, só para identificar, né, o capricho do outro porquinho, né? Aqui vamos colocar a cabecinha dos 3 porquinhos. 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar o chapéuzinho só para identificar que esse aqui é o dono, né? O dono da casa, mais caprichoso, que constrói as coisas com mais firmeza, né? E que aí os irmãos os outros porquinhos vão entender a importância, né? Vou colocar aqui só para dar um caprichozinho, como se ele fosse mais caprichoso, colocando umas árvores, né? E aqui a gente vai colocar o lobo tentando destruir essa casa, e ele não consegue, né? Porque é uma casa mais forte, ela foi feita de uma forma mais caprichada, né? Porque a garra do lobo. Então aqui seria mais ou menos a identificação, né? Ele tentando assoprar aqui, não consegue, né? E aí a continuação da história, ele já tentando entrar dentro da chaminé, meio lá desesperado, né? Porque acenderam a chaminé e ele tá aqui, tá todo desesperado, né? Ó, o olhão de desespero, né? Querendo sair da chaminé. Aqui esqueci a chaminézinha, gente, ó. Então vamos colocar a chaminézinha lá. Aqui então fazendo o lobo todo desesperado, né? A gente pode colocar alguns efeitos assim, né? Como ele tá desesperado, né? Querendo sair, a fumaça saindo aqui da chaminé, ok? Aqui a gente vai fazer então os porquinhos também. Deixa eu terminar de fazer a telha, só pra gente ter uma forma para vocês entenderem. Aqui os porquinhos já vendo, né? Ele lá em cima, todo queimado, né? Todo desesperado, né? Eles estão até de ponta cabeça olhando lá o lobo, né? Estão todos sorridentes, que o lobo tá correndo embora. Eles estão ali. Bom, gente, eu tô fazendo um traço bem rápido mesmo, só para vocês perderem o medo mesmo, tá ok? Então aqui tem esse pedacinho da história, ele tentando entrar, tentou assoprar, tentou entrar, não conseguiu também, porque a casa é muito, muito bem preparada, né, para todos as adversidades que pode acontecer, né? E depois o finalzinho da história, o lobo foi embora, tal, e aqui a gente vai registrar o finalzinho da história, que seriam as 3 casinhas daí já construídas com telha de barro e com
com tijolos, né? Então aqui é uma das formas que a gente pode estar registrando, né? Fazendo essa ilustração e mostrando daí o finalzinho da lição, né? Que os porquinhos aprenderam, que é a união, né? A união faz a força. E aqui um porquinho. Aqui a gente faz a outra casinha. Então, a importância, né, da união, a importância da gente fazer as coisas com esse capricho, né? Eu espero que vocês entendam que o desenho ele tá bem simples mesmo, tá bem só quis fazer mesmo para vocês terem essa sensação, né? De que o primeiro traçado, para você ir descobrindo qual é a forma que você quer fazer, você tem que fazer e fazendo. Porque às vezes a gente quer desenhar, mas não desenha, como é que a gente vai conseguir chegar, né? Então a gente tem que fazer várias vezes, faz uma vez, duas, aqui eu não gostei, aqui eu quero fazer mais assim, mais essa. Você vai aprimorando, né, o desenho de tanto vocês fazerem. Então, o que é o chapéuzinho dele? E a chaminézinha. Agora eu vou passar só uma dica, uma ideia, assim, como é que vocês poderiam estar fazendo a parte da pintura, ok? Que vocês podem estar utilizando, antes da pintura, deixa eu falar para vocês aqui, vocês vão poder colocar de repente uma fotinho de vocês, falar um pouco sobre a escrita, né, o que vocês escreveram, e depois falar um pouquinho do seu processo da ilustração. Então essa página, né, que fica aqui, que no caso são 2 páginas, como a gente combinou, né, o início, né, a continuação de história, o meio, e aqui partindo para o final, e aqui já o final da história com a lição aprendida, né? Que aí você pode estar descrevendo tudo aqui. E aqui essa parte. E aqui a capa que vai, vocês podem estar escolhendo a capinha do formato que vocês quiserem, ok? Vou passar um pouquinho então sobre os materiais de pintura e vou pintar um pouquinho aqui para vocês terem essa experiência de como é que a gente pode fazer. Como ele foi feito na sulfite, eu vou pintar essa daqui e vou pintar depois o finalzinho para vocês terem uma noção. Porque se eu pintar essa que ela tá com, onde tem outras ilustrações, pode ser que a aquarela ela manche, tá? Então eu vou talvez fazer essas duas aqui para vocês experimentarem. Então aqui nós podemos fazer o quê? Podemos usar o giz de cera, né? Vamos supor que a gente quer pintar aqui a madeirinha com o giz de cera, ó. Eu posso usar um pouquinho, um tom de giz de cera, ó. Você não precisa usar um material só. Pode usar o guache, o lápis, a caneta hidrocor. Vocês podem estar usando vários materiais. Aqui você pode dar 2, 3 tons, olha, para conseguir um efeito mais de luz e sombra. Eu vou trabalhar depois aqui um pouquinho também, misturando as técnicas, trabalhando com um pouquinho da aquarela, aqui depois também, ó. Aí vamos dividir só um pouquinho aqui, ó, a madeira, pra gente conseguir a luz e sombra. E aqui vamos fazer um chãozinho, só para eles não ficarem voando, né? Fazer um chãozinho. Então aqui eu tô fazendo com o giz, ó. Essa casinha aqui eu fiz com o giz. Vou fazer agora uma misturinha para vocês verem a possibilidade de usar outros materiais. Esse aqui é o da aquarela. E a aquarela tem esse segredo. Ela o próprio nome já diz, né? A aquarela que vem de água. A gente tem que diluir a tinta com água para a gente poder aplicar. E tem várias formas de diluir. Você pode primeiro pegar um pouquinho da água e passar no desenho, que chama a técnica aguada. Você passa primeiro aqui no desenho e depois você vem com uma pitadinha, né, de água na tinta, dá aquela esfregadinha e vem trabalhando com
a aquarela por cima. Vou trocar de cor, eu lavo bem o pincel, pego mais um pouquinho da cor que eu quero. Vou trabalhando aqui com um pouquinho, mas é bem pouquinho, viu, gente? A gente às vezes confunde muito a aquarela com o guache. E o guache é uma tinta mais carregada, né? Nesse caso a gente passa, depois você vem diluindo ela com a água, ó. Olha que interessante. Então ela tem que dar esse efeito aguado, por isso que chama aquarela, ok? Ó, então dá esse efeito aguadinho, de uma cor para outra tem que limpar sempre o pincel, vem com um pouquinho, por exemplo, do verde, ó, e vem trabalhando aqui, ó. Aqui já é uma técnica que a gente já é a aquarela seca, né? Que a gente pega só um pouquinho da água, só pra gente poder conseguir diluir, e aí você vem aguando depois, antes de você colocar a água no papel, você vem aguando ela depois. Vendo? No mesmo trabalho, a gente pode usar vários materiais. Aqui também eu vou trabalhar a mistura dos dois, ó. Poderia ser aqui, por exemplo, ó, é o guache, mas o guache que eu vou usar no efeito aquarela. É um guache que eu já coloquei, já deixei ele secar, porque o guache seco também pode permitir isso. Então, é qualquer material que você tem na sua casa, você pode estar usando. Aqui, então, é o guache seco que eu vou dar o efeito aquarelado. Então, o que eu vou pegar? Um pouquinho do vermelho. E vou trabalhar aqui no cantinho, ó, porque o vermelho e o verde dá um tom de marrom avermelhado. Olha que interessante, né? Então, eu vou conseguir um tonzinho de vermelho, de marrom avermelhado, misturando o vermelho e o verde, ok? Então, aí nós vamos fazer, por exemplo, aqui a telha. Vou usar um pouquinho mais de vermelho, ó. Trabalho aqui com o guache seco, que seria a aquarela, e venho com a água, trabalhando aqui, ó, para dar esse efeito de luz e sombra, ok? Posso vir com mais um pouquinho dele mais escuro e venho fazendo a divisãozinha aqui. E para conseguir o verde, a gente pode misturar um pouquinho do amarelo com o azul, a gente consegue o verde. E o verde com o vermelho, ele vai dando esse tom de marrom. A aquarela, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a gramatura do papel que a gente está trabalhando, porque senão ela começa a fazer um monte de bolinhas, ok? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de trabalhar a aquarela, ou você trabalha com papel próprio para aquarela mesmo, ou se você for trabalhar com o sulfite, o canson, você trabalha com esse cuidadinho na hora de colocar o pigmento e a água para não ter perigo de você perder seu trabalho, ok? Aqui, por exemplo, eu vou fazer, então, já vou usar a casinha, sei lá, num tomzinho amarelo. Vou colocar, vou fazer aqui com o giz, ó. Então, eu posso usar vários materiais, tá vendo, ó? Para compor o meu trabalho. Uma parte você vem mais escuro, tá vendo? Para você conseguir sempre dar um efeito mais de luz e sombra. Vou colocar aqui uma janelinha azulzinha. Aqui no caso eu tô fazendo com o giz. Vou pegar um pouquinho da aquarela, só para vocês terem essa sensação de que a gente pode trabalhar com vários materiais, tá vendo? Ó? Vou fazer aqui o fundinho da porta da janela. Aqui também eu posso usar um pouquinho do guache para fazer o chãozinho, ó. Que é o guache que a gente vem trabalhando com ele seco para dar esse efeito. Posso usar o guache também, o guache, se quiser trabalhar com o guache mais carregadinho? Pode, lógico que pode. Pode tudo, na verdade, né? E aí a roupinha deles, que também aqui no caso a gente pode trabalhar ele de macacãozinho azul. Esse aqui também, de repente, posso usar, aproveitar o pincel, já trabalho aqui com um azul escuro. Trabalhar com
vermelho. Aqui também estou ensinando para vocês uma técnica bem facinho, viu, gente? Mas vocês podem fazer com bastante capricho aí, tá? Aqui, então, agora eu vou só dar um toquezinho bem de leve aqui no porquinho, que pode ser a cor que vocês escolherem, ok? E vou fazer o lobo também, para vocês terem uma noção. Aqui, ó. Porque aí o restante vocês vão fazer a finalização, quem quiser, né? Aplicar essa experimentação. E aí vocês, quem quiser mandar pra gente, vai ser um prazer receber, viu, gente? Nós vamos ficar muito felizes se alguém quiser fazer esse exercício, enviar pra gente a sua forma, né? E é interessante, ó, por exemplo, aqui na mesa a gente já pode pegar uma textura, né, ó, do lobo, por exemplo, ó, que a mesa ela já tem uma texturinha, ele já dá um outro efeito. Olha que legal, gente. Então, vocês podem colocar outras coisas, outras texturas embaixo, né? Faz um reforço meio que aqui no contorno, ele já vai dando um efeito visual bem diferente, ó. Aqui o sopro, né, dele. Só para vocês terem uma noção aqui. Então, gente, só para a gente poder completar aqui, ó, mais ou menos como seria a ideia da ilustração, para vocês perderem o medo de sempre arriscar, tá ok? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e mandem pra gente o que vocês fizeram aí de exercício. Obrigada. Bom, gente, então esse foi um pedacinho do Festival Caminhos da Literatura. Espero que vocês tenham gostado das dicas sobre a ilustração e a importância que ela tem dentro da literatura. Obrigada. Nós agradecemos, tanto eu, Maurício de Oliveira, quanto a Elizabeth Padovese. Se vocês quiserem saber mais sobre o projeto Festival Caminhos da Literatura, é só vocês entrarem dentro do Facebook, onde tem a nossa página, e vocês vão ver outras ações, contação de história, conversa com autores e muita coisa legal. Obrigado, pessoal, e até uma próxima!